Fala aí, pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Certamente essa declaração passou despercebida para você. E olha, eu vou falar para você, acaba sendo uma das informações internas do Flamengo mais importantes já nos últimos anos e que passou assim meio que batido, pois afinal de contas, não falou sobre bilhões no cofre, não falou sobre estádio novo, não falou sobre craque novo no Mengão. Então, com isso, não gerou tanta repercussão assim, mas a gente vai trazer aqui no canal, pois fala sobre o Flamengo de hoje e no impacto que pode acontecer no Flamengo de amanhã. Então eu acho muito importante, você vai entender chegando aqui com a gente. Até por coincidência, tem a atualização de algumas, saídas do Flamengo, desses jovens jogadores. Foi uma coincidência, cara. Como, por exemplo, o Vitor Hugo ontem foi anunciado pelo Santos, esse empréstimo. O Santos não tem nem obrigatoriedade e tampouco ele tem ali uma opção de compra. Ele tem, digamos, em aspas, uma preferência. Se caso o Vitor Hugo ele tenha destaque no Flamengo, no Santos, e o Flamengo receba propostas, o que o Flamengo tem que fazer é comunicar ao Santos essa proposta e dar a oportunidade do clube igualar. Então, se o Flamengo recebe futuramente uma proposta de 5, 7, 10 milhões, o que o Flamengo tem que fazer é dizer: Santos, eu recebi uma proposta de 5, 10 milhões, você quer igualar? Se o Santos quiser igualar, ele tem essa preferência, então ele leva o jogador. Caso ele não queira, por não ter dinheiro ou por não achar necessário, ele segue para outro clube. Então, não tem obrigatoriedade, tampouco opção de compras, ali uma preferência, tá? O Vitor Hugo. O Lohan, foi anunciado também pelo futebol italiano, pro Pisa, ele vai fazer parte ali desse projeto, do Gilardino, treinador hoje do clube italiano, que retorna depois de 30 anos para a Série A do futebol italiano, e o Matheus Gonçalves, também aquela novela do caramba do Matheus Gonçalves, também foi apresentado. 3 jogadores formados na base do Flamengo, 3 jogadores vencedores na base do Flamengo, 3 jogadores que tiveram muito destaque na base do Flamengo nos últimos anos e bate muito com o assunto do nosso vídeo. Isso porque o Alfredo Almeida, que ele hoje é a cabeça pensante ali na categoria de base do Flamengo, passando por todos os subs, é um recém-contratado, da gestão ali do Flamengo. Ele fez ali participou de um podcast, do BarbaCast. Se você quiser, inclusive, aproveitar esse material, pode dar uma passada lá para conferir na íntegra. E respondendo várias questões, ele estava ao lado do treinador sub-20. Ele deu uma declaração, na minha opinião, muito importante e que passou batido na sua passagem por esse bate-papo. Ele disse que nenhum jogador do Flamengo de 7 a 14 anos será liberado ou eventualmente liberado pelo motivo de questão física. Cara, isso é impactante pro futebol hoje, pro futebol de amanhã, e ele é uma ruptura de um processo que tem acontecido no futebol brasileiro, inclusive cultural, nas últimas décadas. Então, a partir dessa fala do Alfredo, o que a gente tem que fazer, a obrigação jornalística, é acompanhar, o quanto de fato essa fala é verdadeira e o quanto ela será e o quanto terá de prosseguimento. Porque você sabe que com gestões muda sempre e a gente vai observar se com as condutas futuras vai ter uma mudança. Só passar um recado para você antes da gente aprofundar nesse assunto que eu acho muito, mas muito importante, tem que ser muito mais falado, é muito mais importante do que algumas especulações que o pessoal fica ventilando aí, extremamente mentirosas. Cara, a gente tem um cupom Godoy na GoCase. E, cara, é muito fácil fazer a compra, pelo site. Você vai lá, escolhe lá o seu produto. Tem garrafas, aqui essa aqui, ó. A minha garrafa térmica, capinha de celular, mochila. Pô, mochila também sensacionais. E aí você coloca tudo no carrinho, pode aproveitar 3 vezes sem juros. Pô, dá aquela parcelada se for necessário. E ainda coloca o nosso cupom Godoy para você ganhar o desconto. E aí você leva para casa produtos oficiais, licenciados pelo Flamengo e com a qualidade que você sabe da GoCase. Então aproveita com o nosso cupom Godoy. Cara, esse assunto, ele é muito abrangente. Pois o ponto final é o futebol profissional. Mas é igual um iceberg. Tem muito mais gelo
pra baixo do que o que aparece, né? É o seguinte, rapaziada, eu acho que quando você fala sobre isso, você fala sobre uma ruptura do que está acontecendo no futebol brasileiro, tá? O que está acontecendo no futebol brasileiro? A gente precisa ter essa consciência. Hoje, as categorias de base, elas são transmitidas, né? O Sub-17 é transmitido, categoria Sub-20, se bem que o Sub-20 ele já é praticamente um ponto final, né? O Sub-20, o problema do Sub-20 acaba sendo na transição, mas Sub-17 ele é transmitido, teve até um momento que passava no YouTube, Sub-15, enfim. E aí tem placas publicitárias, né? Na garotada Sub-17 tem marcas, tem dinheiro, tem premiação, e com isso o que tem? A supervalorização do resultado final. E como isso impacta na produção e na formulação dos jovens? Você começa a captar talento que tem uma prioridade física. Por quê? Se você reunir 11 garotos que são privilegiados já fisicamente, geneticamente, fortes, são jogadores já que com 17, com 15 anos são grandes, eles vão te dar resultado imediato, em contrapartida dos garotos mais talentosos, mas são mais baixos, são mais franzinos, são mais frágeis fisicamente. Esses garotos, nem sempre, eles conseguem se destacar dentro de um jogo onde está fisicamente, né, acaba sendo o primário, vamos dizer assim. E se você parar para observar, já existe uma pressão sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, até sub-9, cara, quando você fala de futsal, para resultado. Os treinadores, eles precisam de resultado para ter a sua permanência. Hoje, dificilmente você conhece um treinador que está num clube há 15, 20 anos. Isso é raro, é muito raro. O que já foi comum há um tempo atrás. Pois nesse intervalo de 15, 20 anos, ele vai perder mais do que vai ganhar. Dependendo do clube que ele esteja à frente, ele vai perder mais do que ele vai ganhar. E hoje, o resultado, ele é importante. Ah, não, da base. Ganhar é importante. A formação do atleta acabou se tornando uma questão secundária. E nessa questão secundária, o que esses treinadores estão fazendo? Ora, se eu sou julgado pelo resultado final, eu vou colocar o atleta que pode me dar o resultado mais de imediato. Que atletas são esses? São atletas grandes, são atletas altos, são atletas fortes, são atletas que fisicamente os garotos já conseguiram, né? Porque cada um tem o seu tempo, mas eles já conseguiram amadurecer fisicamente. Tecnicamente, eles são inferiores. Quando o Flamengo diz que dos 7 aos 14 anos ele não vai por motivo físico, ele está rasgando um protocolo que está acontecendo hoje no futebol brasileiro e ele vai então aderir uma nova maneira de se formar atletas. O que acontece hoje também? Hoje o futebol brasileiro ele está formando o jogador, o Flamengo, por exemplo, como vários clubes, vamos ao Flamengo. O Flamengo hoje ele forma um jogador, não é para ele jogar no Flamengo, ele vai jogar no Flamengo por uma consequência, né, de transição, de oportunidade, mas ele forma um jogador para vender esse jogador, pois a formação desse atleta vale muita grana. Hoje uma renda importantíssima para todos os clubes brasileiros é a venda de jovens jogadores. Então você forma um jogador para ele ser padrão europeu. Você já coloca ele no padrão europeu. E qual é o padrão europeu? São jogadores, né, taticamente, tecnicamente, mas são jogadores que também têm que entregar fisicamente. Então o futebol está indo para um caminho que é nítido. Qual é o viés desse caminho? Talvez o Flamengo com essa... E isso não é para agora. O resultado disso vai para 10 anos. Pois é o garoto que hoje está com 7, está com 14, que vai ter 17, que vai ter 24. E a gente, no futebol, quer tudo resultado no imediato. E aí, nesse intervalo de 10 anos, hoje está o Alfredo, amanhã vai estar o fulano, na outra vai estar o Beltrano, eu ia falar Betano, o Beltrano, e aí vai mudar as coisas. Mas se houver uma continuidade como isso, é sem dúvida nenhuma uma norma disruptiva do que está acontecendo e com precedentes nítidos sobre formação. Por exemplo, o de maior impacto hoje é o, em aspas, camisa 10. É nítida a formação do camisa 10, como essa formação ela modificou e como você tem um estereótipo até completamente diferente desse jogador, mas começando lá na base, pela necessidade de vencer. Até recentemente, o Flamengo venceu, né, o Intercontinental. Pô, legal, é legal. É aquele, é legal, ponto, acabou. É legal, ponto e acabou. Ah, venceu ali o Sub-20. Legal, ponto, acabou. Agora, mais importante do que vencer em 5 anos consecutivos, vencer Sub-13, 15, 17, mais importante que isso é você conseguir revelar um diferente em 5 anos consecutivos. Esse é o maior desafio e esse é o maior resultado, pois é esse resultado que ele vai chegar, né? Ele tem a herança lá na frente
no futebol profissional. Os resultados na base, eles não servem como herança, eles ficam apenas uma marca. Ah, aquilo ali é campeão. Mas tem um monte de jogador que sai dali campeão, mas que não está preparado, muito longe de ser competitivo no profissional. Mas na base, ele é extremamente competitivo, pela talvez suas individualidades ou até as suas, né, cara? Pô, fisicamente, talvez tem muitos jogadores que conseguem se destacar também. Cara, vamos gravar então isso e aí cobra acompanhar 7 aos 14 anos. Segundo então a base do Flamengo, jogadores que não são privilegiados, vamos dizer assim, fisicamente, não serão liberados. Por outros motivos, ok. Mas por motivo físico, segundo quem supervisiona e chefia a base do Flamengo, não acontecerá mais. Pode ser um marco ou uma nova era no futebol brasileiro. Grande abraço, tamo junto. A gente se vê, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Até o próximo vídeo. Valeu!